dia, caros internautas. Estou aqui mais uma vez com o meu vlog do Movimento Paulínia, hoje para falar sobre o assunto das eleições do Sindicato dos Servidores Públicos de Paulínia. O que acontece? De acordo com o Cabral, pelo jornal A Voz do Servidor, né? Temos aqui a Voz do Servidor. Ele lançou uma nota, uma pequena nota, bem no canto aqui, dizendo que vai ter eleições no dia 28, 29 e 30 de abril. E que lançou o edital de tal eleição no jornal Estado de São Paulo, dizendo que cumpriu todo o estatuto, de acordo com o estatuto do sindicato. A questão aqui é o seguinte, ó, se acontecer essa eleição da forma que ele quer, vai ter uma chapa única, ou seja, só a chapa dele encabeçada a ele como presidente. Tá claro, ele pode estar até cumprindo o estatuto, que ao meu ver é um estatuto bem complicado, porque na verdade quem faz as regras do estatuto é o próprio sindicato. Mas, dessa forma, o que acontece? Simplesmente vai ter uma chapa única para ser votado. Com essa história de chapa única, fica difícil, porque o servidor, na verdade, ele queria ter mais opções de escolha numa eleição democrática, onde pudesse ter 2 ou 3 chapas para ele poder escolher entre qual seria, na cabeça dele, qual seria a melhor para estar governando os próximos 5 anos. Com essa manobra que o Cabral fez, o diretor do sindicato fez, publicando o edital no comecinho de fevereiro, se não me engano no dia 7 de fevereiro, né, um pouquinho antes do carnaval, né, num jornal, o Estado de São Paulo, né, que é um jornal que muita gente em Paulínia não lê, né, ele circula por Paulínia, mas não são todos os que leem. Acabou que todo mundo que estava querendo se candidatar, fazer chapa e tudo mais, acabou que perdendo o prazo, né? Então, assim, tá bem claro que essa manobra foi feita de propósito para que realmente isso acontecesse, para que ele soltasse uma chapa única, entendeu? E aí, Cabral, é o seguinte, cara, quero dizer para você o seguinte, ó, não tenho nada contra a sua pessoa em si, não tenho nada, mas enquanto presidente do sindicato, você representa a nossa categoria, infelizmente, né? E não mistura os assuntos, porque assim, ele diz na nota sobre devolutivo do recurso da greve. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Nós estamos aqui falando sobre as eleições do sindicato, então vamos separar os assuntos. Então, Cabral, vou deixar um recado para você, muito simples, tenha consciência, cara. Né? Se você realmente fez um bom trabalho à frente do sindicato e acha que durante esses últimos 10 anos você representou bem a categoria, publica um novo edital transparente, dê ampla divulgação a esse edital, deixe que as chapas se inscrevam, vai para uma eleição democrática e concorre, voto a voto. Se você merecer ganhar, eu aplaudo você, te dou os parabéns depois, e é isso, né? Agora, lançar um edital no dia 7 de fevereiro, num jornal Estado de São Paulo, bem numa data bem esquisita, que tá todo mundo, a maioria dos servidores estão preocupados com carnaval, estão preocupados com férias, tá tudo começando o ano. Você sabe que nesse período o brasileiro tá tudo meio que tranquilo, porque você sabe que o Brasil não anda mesmo, né? Isso é cultural, né? Então você aproveitou desse momento para poder estar publicando esse edital. Acabou que todo mundo que tinha vontade de estar montando uma chapa, o próprio servidor, 99,9% do servidor não gostou de saber que tem uma chapa única e você encabeça como presidente. Por quê? Porque eles querem o direito de escolha. Você está tirando o direito de escolha das pessoas, né? Uma eleição, você diz o seguinte na sua nota, ó. Concorre a chapa única encabeçada pelo atual presidente Ednei Cabral. Cara, concorre com quem? Né? Como eu digo na minha matéria do Movimento Paulínia lá, né? Concorre com quem? Né? Então leia lá na minha matéria a voz do servidor, né? Que parece mais a voz do Cabral. Porque o jornal tem o nome da voz do servidor, a voz do servidor. Só que ele dedicou, gente, somente 7%
desse material ele dedicou a estar falando sobre as eleições do sindicato. Qual que é a crítica que eu faço a respeito dessa nota? Essa nota tinha que ser matéria de capa, né? Tem que ter uma chamada grande aqui na capa, entendeu? Falando sobre as eleições, a importância das eleições. E outra coisa, no jornalzinho A Voz do Servidor de Fevereiro, você não lançou o edital, nenhum chamamento no jornalzinho que você poderia ter utilizado também, né? Então você ficou bem quieto lá com a voz do servidor, você ficou quieto, você não lançou, né, o chamamento da eleição, lançou no estado de São Paulo e disse que está cumprindo o estatuto. Outro desafio que eu faço para quem estiver me escutando que seja servidor público: vocês conhecem o estatuto do sindicato? Vocês têm acesso a esse estatuto? Tenta lá, vai lá, protocola um documento no sindicato e tenta ter acesso a esse documento, para você ver a dor de cabeça que é. É difícil. Eles não passam, o Cabral não passa o edital para as pessoas. Você sabia que vocês têm direito, quem é sindicalizado tem direito a ter uma cópia do estatuto em casa, né? Para você saber quais são as leis que regem lá. Outra coisa que eu acho estranho é que a eleição do sindicato da prefeitura de Paulínia deveria ter uma data fixa, tipo como as eleições para vereador, para prefeito, né, para governador. A gente sabe qual é o dia certo da eleição, a gente sabe quais são as regras, qual é o dia certo que você tem que se inscrever para ser candidato. Tá tudo bem claro lá, entendeu? E aqui no sindicato essa coisa obscura, né? Então assim, hoje o meu recado vai para isso daí. Categoria, nós estamos nos mobilizando, estamos tentando, tá? Existem algumas mobilizações, tá? E para finalizar, quero dizer para vocês o seguinte: se caso vier uma chapa única, eu vou dar minha sugestão. Não votem, não compareçam à eleição. Não vai dar quórum, né? Então, o que é quórum? Se você tiver 1.000 pessoas inscritas, sindicalizadas, preparadas para votar, se aparecer 10% lá de eleitores, ele consegue ser eleito. Então o ideal é não aparecer ninguém, né? Não assinem documento nenhum no dia da eleição. Não assinem documento nenhum, nenhuma lista, porque pode aparecer lá e falar assim: não, tudo bem, você não vai votar, mas assina a lista aqui pra mim, por exemplo. Né? Não vai votar, mas assina a lista aqui, entendeu? Não assine nada, lista nenhuma, você não é obrigado a assinar nada. Não faça nada. Só isso, só cruze os braços. Tá? Se ele permanecer com essa ideia de chapa única, cruze os braços e não votem nele. Vocês não são obrigados a votar. Tá? Aí se não der quórum, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um novo edital e abrir novas eleições. E aí sim nós teremos a chance de poder montar chapas. Não digo eu, porque eu não vou participar de chapa nenhuma. Tá? Não vou participar de chapa nenhuma. Mas os colegas de trabalho vão poder montar outras chapas. E aí sim competir de igual para igual, 2 ou 3 chapas numa eleição democrática. Então a ideia que eu dou é essa: se caso permanecer essa história de chapa única, não votem, boicotem, cruzem os braços e não assinem nada. Não assinem nada, porque com a assinatura de vocês pode acontecer, né? Pode acontecer, né? De repente, eu não sei, pode acontecer de alguém ir lá e votar no seu lugar. E aí? Você assinou, né? Então é isso aí, fica o meu recado. Para quem quiser curtir, tem mais alguns 2 vídeos aqui embaixo, entendeu? Temos aí o grupo no Facebook no Movimento Paulínia, temos a fanpage Movimento Paulínia, Twitter Movimento Paulínia e visite o blog Movimento Paulínia. Mas para os servidores em específico, temos um grupo de debates no Facebook chamado Servidores Públicos de Paulínia. Quem for servidor e não estiver fazendo parte ainda, pode mandar o convite lá que a gente aceita. Lá só tem servidor público, a grande maioria é servidor público, tem jornalistas, tem vereadores, né? Que lá a gente discute as questões das categorias, tá bom? Forte abraço para vocês, tudo de bom aí. Até mais. Então, a devolutiva da greve é um outro assunto totalmente diferente da questão das eleições do sindicato. Então eu vou dar um meu recado rapidinho aqui. Cabral, tenha consciência de que então, Cabral, vou deixar a minha